Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje o tema da nossa aula é soma dos termos da PA, ok? Bem, eu já coloquei para vocês aqui a fórmula, da soma dos termos, que é S igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. E nós já conhecemos esses elementos, né? Você já deve ter assistido os outros vídeos. E aí a gente conversou sobre o termo geral, de uma PA. Então, esses elementos estavam presentes no termo geral. A1 é o primeiro termo, AN é o último termo e N é o número de termos. Nessa fórmula, a gente não tem a razão, tá? E o SN, óbvio, é a soma dos termos. Antes da gente usar a fórmula propriamente, vamos fazer aqui uma experiência para a gente entender melhor ainda, o que tem por trás, por que essa fórmula é verdadeira, beleza? Vamos imaginar que eu tenho isso aqui, ó. Uma sequência, uma PA, que começa no 1, aí 1, 3, 5, e assim por diante. E eu quero somar os 8 primeiros termos. Bem, é lógico que se eu dou isso para um aluno resolver, ele vai pegar os termos, vai somar com o próximo, vai somar com o próximo, e a gente sabe que eles estão aumentando de 2 em 2, não é verdade? Então, o próximo depois do 5 é o 7, o próximo depois do 7 é o 9, o próximo depois do 9 é o 11, 13, deixa eu ver quantos a gente já tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta 1. E 15. Pronto, agora a gente tem 8 termos. Fazendo a soma desses 8 termos, nós vamos encontrar 64, que é justamente o que foi pedido aqui. Soma dos 8 primeiros termos. Só que, gente, vamos pensar comigo aqui. Somar esses 8 termos não deu trabalho, Agora, vamos imaginar que eu estivesse te pedindo a soma dos 80 primeiros termos. Aí você teria que escrever 80 números aqui e ficar somando? Será que isso é o mais indicado? Claro que não. Então vamos usar a fórmula com esse mesmo exemplo para ver se a gente consegue, ver se a gente consegue achar a mesma coisa. Então vamos lá, SN, esse N agora é 8, porque eu tenho 8 termos, vai ser igual a A1. Quem é o A1 da minha sequência? É o 1, mais AN. O AN a gente sabe que é o último termo. O último termo que eu tenho é o 8º termo, porque ele pediu a soma dos 8 primeiros, não pediu dos 10 primeiros. Então, me interessa somente até o 8º termo. E o 8º termo é o número 15. Vezes o número de termos. Número de termos, quantos termos tem essa sequência? 8, Porque eu não quero nada além dos 8. E eu vou dividir isso tudo por 2. Vamos ver como é que fica essa conta. 1 mais 15 é 16. Então, ficou 16 vezes 8 dividido por 2. Aqui você pode simplificar um desses dois números de cima pelo 2. Eu vou simplificar o 16, que é o maior. Então, sobrou 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é igual a quanto? 64. Então, acabamos de provar que essa fórmula é verdadeira, que ela dá certo. Então, gente, essa maneira de sair somando todos os números não é ideal, porque aqui eu peguei um exemplo muito simples, com poucos termos. Mas se eu tiver muitos termos, eu tenho realmente que saber a fórmula, tá bom? Então, seguindo aqui agora para um exemplo mesmo mais interessante. Exemplo 1, veja a sequência, 3, 9, 15, assim por diante. Calcule a soma dos 100 primeiros termos da PA. Vou anotar aqui a fórmula de novo para a gente poder avaliar se a gente tem todos os termos, da fórmula. É A1 mais AN, entre parênteses, vezes N, dividido por 2. O que é o A1? É o 3. Ok, A1 é o 3. Eu tenho. O que é o N? Desculpa, o que é o AN? AN é o último termo. Como eu estou falando dos 100 primeiros, AN é o A100. Eu sei, gente, qual é o centésimo número dessa sequência? Lógico que não. Então, vou botar um ponto de interrogação. Significa que eu tenho um elemento na fórmula que eu não tenho. Eu sei quem é o N? Sim. Se eu quero os 100 primeiros termos, e esse aqui é o meu AN, então o meu N vale 100, certo? Se eu quero 100 primeiros termos, o N vale 100. Se eu quisesse os 50 primeiros termos, o N valeria 50, tá bom? Bem, então, eu não vou conseguir usar essa fórmula imediatamente, por quê? Porque o A1 eu tenho, o N eu tenho, mas o AN eu não tenho, falta o AN. Aí tu vai falar, mas como é que eu calculo esse AN? Bem, você estudou comigo o termo geral de uma PA, que é justamente para calcular o AN, que a formulazinha é essa aqui.
Então, eu vou calcular com essa fórmula. Então, AN, na verdade, é o A100. A1 eu tenho? Tenho, 3. Mais o N eu tenho? Tenho, é 100. 100 menos 1 vezes a razão. Qual é a razão? Pô, a razão, a gente sabe, né? Está aumentando de quanto em quanto aqui? Está aumentando de 6 em 6. Lembrando que a razão, basta você pegar o número e diminuir pelo anterior. 9 menos 3 dá 6. 15 menos 9 dá 6. Então, a razão é 6. Repare que o AN, que é o meu A100, eu já vou achar. Achando, eu volto e calculo a soma. Então, ficou A100 é igual a 3 mais 100 menos 1, 99, vezes 100. Atenção agora, galera. O que eu faço primeiro? Mais ou vezes? Faço vezes. Então, ficou 3 mais. Pego aqui o 99 e multiplico pelo 6. Beleza? Então, 99 vezes 6 vai dar 594. 594 eu vou somar com 3 para terminar, 597. O que eu acabei de descobrir com isso? Se essa sequência continuar para sempre, quando eu chegar lá na 100ª posição, quem vai estar ocupando? O 597. Ah, então agora a gente vai calcular a soma do 3 com 9, com 15, com o próximo, com o próximo, com o próximo, até chegar no 597? Exatamente isso. Então, beleza. SN, é sempre bom, pessoal, vocês ficarem copiando a fórmula sempre, até memorizar. Depois que memorizar, você já pode substituir normalmente. Então, estamos calculando o S100. A1 eu tenho? Tenho, é 3. O AN eu tenho? Tenho. O AN é o 597, que é o meu A100. Vezes N, que é 100, dividido por 2. Pronto. Faz a conta dentro do parênteses. 597 mais 3 vai dar 600. Então, ficou 600 vezes 100 dividido por 2. Aqui você pode multiplicar e depois dividir por 2, ou você pode pegar um desses e dividir por 2. Eu vou pegar o 600 e dividir por 2, vai dar 300. Então, ficou 300 vezes 100. É só você fazer 3 vezes 1 e repetir a quantidade de zeros que sobrou. Nesse caso, com 4 zeros, então eu tenho 30 mil. Então, se eu sair somando 3 mais 9 mais 15 mais o próximo, mais o próximo, mais o próximo, até chegar no 100º número, que é o 597, eu vou encontrar 30 mil. Beleza? Exemplo 2. Calcule a soma dos 80 primeiros termos. Já vou botar aqui, ó, S80. Tá? 80 primeiros termos. Se são 80 termos, significa que o N vale 80. Sempre começa assim. Em que o A1 vale menos 10. Então, A1 é igual a menos 10. E ele me formou a razão. Aí tu fala, poxa, professor, mas a fórmula da soma que ele está pedindo não tem razão. Não tem. Provavelmente é por quê? Porque você vai ter que calcular alguma coisa na fórmula do termo geral e vai usar a razão para isso. Vamos ver se a gente tem todo mundo. A1 eu tenho? Tenho, é menos 10. AN eu tenho? Não. O que é o AN, galera? O AN é o A80. É o número que ocupa a posição 80 da sequência. A sequência começa no menos 10, ela vai aumentando de 3 em 3. Em algum momento, quando chegar lá na posição 80, vai ter um número lá. Eu preciso descobrir que número é esse para botar aqui na fórmula. Lembra, eu preciso sempre do primeiro número da sequência e do último. Eu só tenho o primeiro, que é o menos 10. Eu não tenho o último. Normalmente a gente não vai ter mesmo, você vai ter que calcular. E o N eu tenho? Tenho. N é a quantidade de termos, são 80 números, então N vale 80. Para isso, eu preciso calcular o A80 com a formulazinha. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, é só substituir. Então, vai ficar A80 é igual. Quem é o A1? A1 é menos 10. Mais, quem é o N? Ó, o N está aqui embaixo, né? 80. 80 menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, é por isso que a razão foi informada. Ela nunca vai ser informada à toa. Faz a conta no parênteses, vai dar 79, certo? Então, ficou 79 vezes 3. Então, nós temos a 80 é igual a menos 10 mais 79 vezes 3. Nós vamos encontrar 237, beleza? E aí, o 237 vai ficar menos 10, né? Olhando daqui para cá, 237 menos 10 vai dar 227. O que significa isso? Significa que, começando no menos 10 e subindo de 3 em 3, quando eu chegar na posição 80, quem vai estar lá? O 287, que é o meu último número da sequência de 80 números. Agora que eu tenho esses dois, o primeiro e o último, eu posso fazer. Então, S80, porque é a soma dos 80, A1 vale menos 10,
mais AN, que é o A80, vale 227, vezes N, que é N? 80, sobre 2. Pronto, agora é só fazer a conta. Dentro do parênteses, olha daqui para lá, da direita para a esquerda, 227 tirou 10, 217. Esse 80 eu vou simplificar com 2, né? Na multiplicação eu posso fazer isso sempre, então vai ficar 40 direto, que aí assim a fração some. Basta a gente fazer 217 vezes 40, deixa eu ver quanto que dá, dá 8.680. Então o que significa isso? Se eu for somando o primeiro número com o segundo, com o terceiro, com o quarto, até chegar no 80º, que é o 227, eu vou encontrar 8.680. E o último exemplo é um exemplo que não é uma questão, é uma situação que já aconteceu, que aconteceu uma vez comigo, uma situação real que eu acho interessante compartilhar com vocês. Eu trabalhava numa escola e sempre essa escola no final do ano, as turmas, né, de 9º ano e de 3º ano, elas precisavam fazer algum tipo de rifa. E aí uma professora organizou uma rifa que funcionava o seguinte: cada aluno recebia uma lista, certo? E essa lista tinha os números de 1 até 100, certo? E aí, quando o aluno ia vender a rifa, ele sorteava um número. Por exemplo, vou vender a rifa para você. Sorteei o número, saiu 70, você tinha que pagar 70 centavos de rifa, pela rifa. Se você se sorteasse e saísse o número 100, você tinha que pagar R$1. Se saísse o número 3, você tinha que pagar 3 centavos. É lógico que essa rifa no final acabava dando muito mais dinheiro do que se esperava. Por quê? Porque ninguém vai pagar 3 centavos, ninguém vai ter 51 centavos, as pessoas acabavam dando um valor a mais. Mas a professora virou para mim e falou assim: mas qual é o valor total mínimo? Né? Mínimo, por quê? Porque, como eu falei, as pessoas acabam pagando mais. Mas se eu fosse somar, como é que seria 1 centavo mais 2 centavos mais 3 centavos até R$1? Essa professora virou para mim e perguntou quanto que dava. Bem, é lógico que você pode pegar sua calculadora e fazer, né? Isso, mais 1, mais 2, mais 3, né? Porque aqui eu estou colocando realmente como se escreve 1 centavo, mas você poderia pensar que 1 centavo é 1 e que R$1 é 100, também pode ser feito e vai dar a mesma coisa. E aí, na hora, eu fiz a conta para ela e até comentei que era só usar a soma da PA. Então, o que acontece, galera? A soma da PA, eu preciso, olha a fórmula, do primeiro termo, do último termo, da quantidade de termos e dividir por 2. O primeiro termo eu tenho, que é 1 centavo. O último termo, que nos exemplos 1 e 2 eu precisei calcular, aqui eu também tenho, que é R$1. É o último termo, é o máximo. Então, dessa vez eu já tenho. E o número de termos é 100, né, gente? São 100 números, de 1 a 100. Então, são 100 números. Basta a gente substituir. Como é que vai ficar? A1, 0,01. AN, R$1. Vou botar só o 1, não precisa botar vírgula. Vezes N. Quantos números tem? 100. Isso tudo dividido por 2. Na hora de somar R$1 com 1 centavo, vai dar 1,01, ou seja, R$1 e 1 centavo. Vezes 100 dividido por 2. Ok? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar esse 100 com 2, né? Porque dá para dividir, ficou 50 vezes 1 centavo. Faz a continha e volta 2 casas. Nós vamos encontrar R$50 e 50 centavos. Ou seja, se o aluno vende todas as rifas de 1 a 100, né, e por algum motivo ele conseguisse realmente vender essas rifas e as pessoas pagassem o valor real, como eu falei, se fosse 7 centavos a pessoa conseguisse pagar 7 centavos de alguma forma, pelo cartão, por exemplo, o final teria que ser recebido por esse aluno um total de R$50,50. É lógico que os alunos acabavam recebendo bem mais, mas o valor mínimo esperado era esse aqui. Beleza, pessoal? Bem, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.